Muito bem, irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus, a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós estamos estudando esse livro, refletindo nele aos domingos pela manhã. Tivemos uma interrupção no domingo passado, por conta do encerramento do mês da família. Tivemos o querido pastor Luiz Pires aqui conosco, a convite do presbítero Léo da irmã Ana Paula. Foi uma bênção muito grande, o encerramento do mês da família. A mensagem anterior foi o pastor Érico que pregou, e hoje a gente está retomando aqui a nossa caminhada. Nós vamos, ele pregou do verso 13 ao 17, mas para nós entendermos o contexto, nós vamos ler do verso 13 até o 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do 13 ao 22. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, queridos? Nós vamos refletir nessa manhã sobre bem-aventurados os que sofrem por aquele que sofreu e venceu. Amém? Eu creio que a grande ideia dessa passagem é exatamente essa. Bem-aventurados os que sofrem por aquele, não um sofrimento provocado por nós, não um sofrimento provocado pelas nossas escolhas erradas, mas o contexto é de sofrimento por causa do Evangelho, sofrimento por causa de Cristo, por causa do reino de Deus. Nós sabemos, irmãos, que a ideia de Pedro aqui, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a se dirigir aos cristãos no primeiro século, encorajando-os a permanecerem na graça de Deus, enquanto passavam pelo sofrimento, enquanto estavam de uma maneira incompreensível, passando por situações, incompreensível por aqueles que acham que o cristão não passa mais dificuldades, né? Aqueles que têm uma fé triunfalista, acham que não, agora eu pertenço a Cristo e a minha vida está livre, isenta de passar por dificuldades. Não é isso que a Bíblia nos ensina.
A palavra do Senhor nos diz que muitas vezes nós vamos passar por sofrimentos e até mesmo sofrimentos injustos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse contexto. Então Pedro, ele é dirigido pelo Espírito Santo a encorajar esses irmãos que estavam dispersos, que foram espalhados pela perseguição. Muitos deles perderam seus bens, perderam suas propriedades. E Pedro, então, e a gente já antecipa aqui, né, o capítulo 5, só para a gente se lembrar do propósito da carta. No capítulo 5, no versículo 12, a Bíblia diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente. Fazendo o quê? Para que ele escreveu? Encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Esse é o propósito da carta. Encorajar os cristãos, os filhos de Deus, lá no primeiro século, e a nós hoje, a permanecermos firmes na graça, quando nós passamos por sofrimentos, muitos deles injustos. Por que era sofrimento injusto? Porque era marcado por difamação. Mesmo com aqueles irmãos, aquelas irmãs, filhos de Deus, vivendo de uma maneira coerente com a sua fé, ainda assim eles eram injuriados, caluniados. Percebam o versículo 14, do capítulo 3, que Pedro diz: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês são felizes, bem-aventurados. No versículo 16 ele diz: contudo, façam isso com mansidão e respeito, dando testemunho, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então a gente está percebendo que Pedro está falando de sofrimento injusto, de gente que andava com Deus, mas ainda assim era difamada, perseguida e caluniada. Nós estamos livres de passarmos por isso, irmãos? Obviamente que não. Então, como é que nós reagimos a essa situação? A gente tem falado aqui que viver depois de Gênesis 3 é sofrer em algum momento da vida. Então não é se vamos passar por adversidades, se vamos enfrentar perseguição, se vamos enfrentar aflição, é quando isso vai acontecer. E a questão não é só quando, é como nós vamos reagir a isso. Qual é a resposta do Evangelho? Como o nosso coração precisa reagir, e é isso que Pedro está ensinando. E é curioso, é curiosa, a maneira como Pedro trata do sofrimento desses cristãos por amor a Cristo e ao Evangelho. Pedro diz o seguinte: vocês são bem-aventurados. No verso 14, o texto vai dizer isso: vocês são felizes, vocês estão praticando o bem, vocês estão vivendo o Evangelho, vocês são felizes. E nessa manhã eu quero refletir sobre por que nós somos felizes. Porque homens e mulheres de Deus, quando passam por sofrimentos injustos por amor a Cristo, são felizes, são considerados felizes. Eu queria então considerar 3 razões aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, nós somos bem-aventurados, irmãos, quando enfrentamos esse tipo de adversidade, porque nós temos a oportunidade de testemunhar de Cristo, mesmo nessas circunstâncias. E do verso 13 ao verso 17, o pastor Érico falou sobre isso, eu não vou me ater muito a essa primeira divisão. É exatamente isso: quando nós passamos por isso, por essa situação de adversidade, de calúnia, de difamação, nós temos a oportunidade de demonstrar que há um Senhor no nosso coração. Pedro está dizendo aí, vocês são maltratados no verso 13, vocês são maltratados quando praticam o bem. Depois ele diz no verso 14, mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês são felizes, não tenham medo, não fiquem amedrontados. E aí no verso 15 ele diz, antes, ou seja, ao invés de ficarmos intimidados, ao invés de ficarmos desanimados, tristes,
Pedro está dizendo: santifiquem a Cristo como Senhor de vocês. Há um Senhor na vida de vocês. Por mais que esses sofrimentos injustos nos afetem, nos ataquem, tentem nos paralisar, irmãos, há um Senhor nas nossas vidas. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. E esse Senhor em nós, Cristo em nós, produz esperança em nosso viver. Por isso que ele vai dizer no verso 15, que nós devemos estar prontos a dar a razão da esperança que nós temos. Porque o Senhor a quem servimos, ele venceu a morte. Amém, querido? O máximo que uma perseguição pode alcançar é tirar a nossa vida terrena. Mas Pedro está dizendo: nós temos uma esperança que vai além desta vida. Há um Senhor que venceu a morte, que é dono de todas as coisas. A nossa vida está nas mãos dele. E isso nos dá esperança. Uma coisa é você viver a sua vida terrena com a limitação da morte, achando que a morte é a última parada. A morte é o último estágio. Não, amados. O cristão, ele vive na história com a perspectiva da eternidade em Cristo. Nós sabemos que quando os nossos olhos se fecharem na história, se nós estamos em Cristo Jesus, os nossos olhos vão se abrir na eternidade. E nós vamos ver o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Pedro está dizendo: nós temos uma oportunidade. Diante do sofrimento injusto, da calúnia, difamação, mentira, se nós andamos em Cristo, de apontarmos para o Senhor que reina em nossas vidas. E de mostrarmos que esse Senhor produz esperança no nosso coração, em nome de Jesus. E como é que esse testemunho deve ser dado? E mais uma vez, na mensagem anterior, foi tratado isso: com mansidão, temor, boa consciência, praticando bem diante das falsas acusações. Tudo isso foi visto na mensagem anterior, no verso 16. Contudo, façam isso. Isso o quê? Dando testemunho da esperança que vocês têm. Diante da adversidade, ele diz: façam isso com mansidão e respeito. Fazer isso com mansidão e respeito, irmãos, só é possível se o Espírito Santo estiver presente na nossa vida. Por isso que eu tenho insistido aqui, nós temos insistido nessa série, de que Deus primeiro começa com o Evangelho para depois os resultados do Evangelho. Isso aqui só é possível para a gente que nasceu de novo. Esse procedimento de, diante da calúnia, da difamação, abençoar, é resultado da obra de Cristo em nós. Foi Ele quem nos ensinou a abençoar os que nos perseguem. Foi Ele que nos ensinou a amar os nossos inimigos. Foi Ele que nos ensinou a bendizer aqueles que nos maldizem. Então, se você não foi afetado ainda, transformado, regenerado pelo Espírito Santo, isso aqui é impossível. É impossível você viver essa vida. A vida cristã só é possível no Espírito. Vida cristã é vida no Espírito Santo. Amém, queridos? Cantamos isso nessa manhã. Pedimos para que Ele nos encha a cada dia. Ele só pode encher se Ele estiver presente. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia diz isso. Então, nessa primeira razão, por que Pedro diz que nós somos bem-aventurados, que aqueles irmãos do primeiro século eram bem-aventurados, diante do sofrimento injusto, da calúnia, da difamação, é porque nesses momentos nós temos a oportunidade de testemunhar de Cristo, de que há um Senhor em nossos corações. Amém, amados? Há uma segunda razão do texto. Nós somos bem-aventurados também porque nós temos a oportunidade de nos identificarmos com Cristo, com aquele que sofreu para realizar a sua obra de salvação e sofreu injustamente. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele é o cordeiro mudo que foi morto, que nunca pecou. Veja no verso 18,
que Pedro vai fazer essa conexão agora com Cristo. Se do verso 13 ao 17 ele fala do sofrimento da igreja, dos filhos de Deus, no verso 18 ele conecta esse sofrimento com o Senhor Jesus. Ele diz: pois também Cristo sofreu. Também. Os irmãos estavam sofrendo injustamente? Estavam sofrendo. Por causa de quem? Por causa de Cristo. E aí Pedro está dizendo: olha, não há nada que nós façamos que Jesus não tenha passado primeiro. A fé cristã, ela é coerente. O nosso Deus é um Deus coerente. Primeiro ele entrega o seu Filho por nós. Ele dá um exemplo de renúncia, de entrega, de amor. E agora, Pedro está dizendo: pois também Cristo sofreu. Sofreu pelos seus pecados, irmãos? Não. Sofreu porque estava fazendo alguma coisa errada? Não. E aí eu queria chamar a sua atenção, porque nesse momento Pedro vai tratar do sofrimento de Cristo na cruz. Ele vai falar do caráter da morte de Cristo, do seu sacrifício. Ele vai se aprofundar aqui, isso é muito importante para nós. Nessa manhã, nós estamos diante dessa mesa, nós vamos comer o pão e nós vamos tomar do cálice que nos lembram desse sacrifício. E Pedro agora vai mostrar o tamanho daquilo que Jesus fez em nosso lugar. Por que Cristo sofreu? Pedro vai dizer: ele sofreu uma única vez. Ele diz aí: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Uma única vez. Quando Pedro fala de uma única vez, ele está falando da eficácia do sangue de Jesus. Os irmãos se lembram da antiga aliança? Você imagina um menino judeu crescendo, olhando ali uma ovelha, crescendo no quintal dele, daqui a pouco essa ovelha vai lá para o templo, vai ser sacrificada. Todos os dias isso acontecia. Aquilo era uma sombra do que viria a acontecer em definitivo na cruz do Calvário. Sacrifícios repetitivos, diários. O livro de Levítico diz: o fogo arderá continuamente no altar, não se acabará. Isso não acaba nunca, porque todo dia tem gente pecando. Todo dia tem gente com a consciência atormentada diante de um Deus que é santo. Como é que isso se resolve, querido? Isso se resolve na cruz. O Deus santo, que também é amoroso, ele não pode passar a mão por cima do nosso pecado. Todo pecado merece ser punido, porque todo pecado é contra Deus. Pecado é uma afronta à santidade de Deus. É o homem dizendo: eu posso viver sem Ele. A essência do pecado é a independência de Deus. Eu posso viver porque eu tenho tecnologia, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho recurso humano, eu tenho conhecimento, é dar as costas para o eterno. Isso precisa ser punido. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado pelos nossos pais. Mas ele não desistiu de nós. Ele prometeu alguém que viria para esmagar a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. E esse alguém é Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente de Abraão, nascido em Belém da Judéia. E agora, querido, Pedro está dizendo: Cristo sofreu uma única vez. Aleluia. Nós não precisamos mais sacrificar nenhum animal. Nós não precisamos fazer peregrinação para Fátima, para a Aparecida do Norte, para Meca, para Jerusalém, para Roma, para o Vaticano, para qualquer canto do planeta, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Uma única oferta, um único sacrifício definitivo. A justiça de Deus, a santidade de Deus foi satisfeita, porque o Cordeiro é sem pecado. O Cordeiro é sem mácula, o Pai recebeu como aroma suave. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo sofreu uma única vez. Bendito é o nome do Senhor. Ele conquistou eterna redenção. Não é eu sou salvo hoje, amanhã não sei, depois da manhã talvez. Não, ele pagou a nossa dívida uma vez por todas. A nossa segurança está naquilo que Jesus fez por nós na cruz.
A nossa identidade é definida por aquilo que Ele fez. Nós somos filhos de Deus e filhas de Deus, amados e amadas em Cristo. Deus nos recebeu por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Aleluia. Cristo sofreu pelos pecados. Morte substitutiva. Ele tomou o nosso lugar. Esse foi o motivo da morte. O texto está dizendo, Cristo sofreu pelos pecados. A Bíblia chama isso de substituição. Ele levou sobre si, ele recebeu a maldição que nós merecíamos, a ira santa de Deus foi descarregada sobre Jesus. Por isso, irmãos, que antes da conversão, antes de recebermos o amor e o perdão de Deus em Cristo, a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz em João capítulo 3, no verso 36, que quem crê no Filho tem a vida, mas quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a Bíblia diz ainda em 1 Tessalonicenses 1,10, que Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. Por que Jesus nos livra da ira vindoura? Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Nós não vamos entrar naquele céu santo porque nós fizemos alguma coisa. Sabe por que o sacrifício de Abel foi aceito e de Caim não foi? Porque o sacrifício de Abel tinha sangue. O sacrifício de Caim tinha suor. Nós não vamos entrar no céu pelo nosso suor, nós vamos entrar pelo sangue do Cordeiro. Não por força, não por obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Somente por aquilo que Cristo fez, Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Ele sofreu. E aí, irmãos, aqui nós encontramos a resposta para aquela velha pergunta: por que sofrem os justos? Porque Jesus foi 100% justo e Ele sofreu. E isso muitas vezes nos inquieta. Por que homens e mulheres de Deus que caminham com o Senhor na história são santos, eles sofrem? Cristo é a resposta. Primeiro, essa realidade do sofrimento do justo, ela não é definitiva. Existe um Deus, existe uma eternidade e existirá um juízo final. E todos vão ter que prestar contas diante do Senhor. Tudo vai ser colocado em ordem naquele grande dia. Porque sofrem os justos. Segunda coisa, além disso, Jesus sendo entregue o justo pelos injustos, Ele oferece a nós justificação. Pessoas injustas, como nós, são justificadas pelo sangue de Jesus. Amém, amados? Então, Cristo é a resposta a essa pergunta. Por que sofrem os justos? Ele, sendo totalmente justo, Ele também sofreu, mas Ele venceu. Louvado seja Deus. E Ele fez isso para quê? Pedro está dizendo, para conduzir-nos a Deus. Sabe qual é a maior bênção daquilo que Jesus conquistou na cruz, irmãos? Talvez a gente pense assim, não, a maior bênção é que eu não vou mais para o inferno. A maior bênção é que eu vou morar no lugar legal. Não vai ter choro, não vai ter dor. Mas a maior bênção é que agora nós temos comunhão restaurada com o Pai. A maior bênção é o Pai. A maior bênção é a presença de Deus de novo conosco. Aquela presença que foi perdida no jardim, foi restaurada na cruz do Calvário. Fomos reconciliados com o Pai. A maior glória do céu é que nós vamos ver a face do Pai. Nós vamos ver a face do Cordeiro, aleluia. Mais do que escapar do inferno, é poder ter comunhão eterna com o Pai. Cristo fez isso para nos conduzir a Deus novamente, para nos religar a Deus. Essa é a maior glória da obra de redenção. Somos filhos agora, vamos contemplar o Pai, vamos andar com Ele para sempre, na eternidade, vamos estar diante dEle, no estado de bem-aventurança eterna, em nome
do Senhor Jesus. A maior de todas as bênçãos. Hebreus 10, cantamos isso nessa manhã. Entramos agora pelo novo e vivo caminho, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Não é pelo nosso sacrifício, mas é por aquilo que Cristo fez. Amém, querido? Então vejam, Cristo também sofreu. Pedro está falando para pessoas que sofreram, que estavam sofrendo. Que é algo mais encorajador do que esse. Olharmos para a vitória do Senhor, a quem nós servimos, por quem eles estavam sofrendo. Estamos sofrendo, somos bem-aventurados porque sofremos por aquele que sofreu, mas venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Na última parte, Pedro diz, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui, irmãos, eu vou deixar rapidamente 3 hipóteses que geralmente os comentaristas falam sobre essa questão de Jesus ter pregado aos espíritos em prisão. E o contexto aqui, Pedro vai citar os dias de Noé. Os irmãos perceberam aí no verso 19, depois de dizer que ele, de toda a sua obra, que ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Então nós temos pelo menos 3 hipóteses que os comentaristas bíblicos geralmente aplicam nesse momento aqui do texto. O primeiro delas é que isso aqui aconteceu durante o intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus. Nesse caso, Jesus foi ao reino dos mortos e pregou aqueles espíritos já desencarnados dos contemporâneos de Noé. Jesus então estaria pronunciando juízo sobre aquela geração que foi rebelde. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, durante o intervalo entre a sua morte e ressurreição, Jesus pregou o juízo, o seu triunfo, a anjos caídos. Anjos que participaram ali daquela história antediluviana, como Jesus estivesse mostrando a sua consumação, a consumação da sua vitória, sobretudo na sua ressurreição. E há uma outra opção também, uma outra hipótese, que é um pouco mais tradicional, ortodoxa, é que Jesus, ele pregou a esses espíritos em prisão no seu estado pré-encarnado, ou seja, num sentido espiritual, vivificado no Espírito, seria essa a ideia, proclamando juízo àquela geração através de Noé. Né? Porque a Bíblia vai dizer em 2 de Pedro, capítulo 2, só título de curiosidade, né, irmãos, que enquanto Noé construía a arca, ele pregava a palavra. Ele foi um pregador da justiça. 2 de Pedro 2, no verso 5, né, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Então, alguns entendem que essa questão de Jesus ter pregado aos espíritos em prisão e o contexto ser nos dias de Noé seria Deus falando através de Noé. Confesso aos irmãos que nenhuma das 3 hipóteses altera aquilo que Jesus fez. Né? É só mesmo uma curiosidade, talvez você vai ler um livro que tem uma perspectiva, o outro tem outra perspectiva, mas a grande verdade é que Jesus venceu a morte, o pecado e o inferno. E ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte, e ele ascendeu, né, aos céus, depois de passar ainda alguns dias com os seus discípulos para a glória de Deus. E a terceira e última bem-aventurança que nós encontramos nesse texto. Pedro vai dizer, nós somos bem-aventurados, porque ao crermos em Jesus Cristo, nos identificamos com Ele por meio do batismo e tomaremos parte no seu futuro glorioso. Vejam os versículos 21 e 22 dessa passagem. Pedro está associando aquilo que Deus fez com a família de Noé, resgatando, preservando através da arca, no meio de toda aquela água, e agora ele está fazendo uma comparação com aquilo que acontece no batismo. Deus que salvou
a família de Noé naquela arca e condenou aqueles que rejeitaram. É o mesmo Deus que salva em Jesus aqueles que creem e condena aqueles que o rejeitam a sua oferta de salvação. E aqui ele está usando a figura do batismo. Por que a figura do batismo? O batismo é recebido por pessoas que se submetem ao sangue de Jesus. É nesse sentido que ele diz que não está falando de lavagem do corpo, né? Ele está dizendo aí no verso 21, isto é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não é o batismo que salva, é a fé que precede o batismo. Toda vez que a Bíblia fala de batismo no Novo Testamento, obviamente, ela fala da fé que precede o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de ser batizado, façam discípulo. Quem é que tem que ser batizado? Quem é discípulo de Jesus. E outros textos da Escritura que nos diz que a pessoa creu e foi batizada. Saulo, né? Se você olhar o texto de Atos 9, depois outros textos de Atos, onde Saulo dá testemunho da sua fé, o texto vai dizer que ele creu e foi batizado. Atos 18, muitos dos coríntios creram e foram batizados. Então o batismo ele é precedido pela fé. Uma fé, a fé salvadora, que descansa na obra de Jesus. Por isso Pedro está dizendo, isso é representado pelo batismo, que agora salva vocês, verso 21, não a remoção da sujeira do corpo. Não é a água que vai lavar o corpo. Ele está falando de algo interior, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele está falando da fé. Agora você reconhece quem Cristo é na sua vida, que Ele é o Senhor da sua vida. E mais do que isso, se por um lado Ele está falando de que tanto os seus leitores como nós hoje nos identificamos com Ele no seu sofrimento, ao mesmo tempo nós somos desafiados a olharmos para o final da história. Onde é que está agora aquele que sofreu? É isso que ele está dizendo. Qual é a situação daquele que sofreu, o justo pelos injustos? Uma única vez, uma única oferta. Ele está dizendo, ele subiu aos céus, verso 22. Depois de falar no final do 21 que ele ressuscitou dos mortos. Ele está dizendo que ele subiu aos céus, ele está à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que sofreu, venceu a morte. Aquele que sofreu, venceu o inferno. Ele está à direita de Deus. E quando a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus, a Bíblia diz que Ele está assentado. Por que Ele está assentado? Porque a obra foi completa, querido. Se você ler Hebreus capítulo 1, você vai ver exatamente essa verdade. Por que Jesus assentou-se à direita do Pai? Porque a obra foi perfeita. Hebreus verso 1, versículo de número 3. A Bíblia diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados. Veja, ele fez a purificação dos pecados. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos. É a mesma coisa que Pedro está dizendo. Ele venceu e ele é superior. Tudo está debaixo do seu poder. Anjos, principados e governos. Louvado seja Deus. Tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então nós somos bem-aventurados, porque ao sofrermos injustamente pelo Evangelho e por Cristo, nós estamos nos identificando com Ele no batismo, mas também tomando parte da sua futura glória. Louvado seja Deus. Nós devemos olhar para cima. Pedro está dizendo, irmãos, o Senhor a quem nós servimos, Ele venceu. Não há nenhum sofrimento nesse mundo que se compare à glória que há de ser revelada em nome de Jesus.
Aqueles que são testemunhas dos sofrimentos de Cristo também serão participantes da sua glória. Amém? E eu termino com Romanos 8, 16 e 17. A Escritura diz assim: o próprio Espírito, a NVI diz confirma, talvez a sua diga testifica, o próprio Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem somos? Filhos de Deus em Cristo. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja o final do texto: se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pedro diz: por meio da ressurreição de Jesus, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Jesus a quem a igreja adora. Ele venceu, Ele está à direita do Pai. E tudo está subordinado a Ele para a glória do Senhor. Não devemos nos esquecer, amados, que nós somos filhos de Deus, filhos e filhas, amados e amados em Cristo. E ao sofrermos por aquele que sofreu e venceu, nós podemos sim ser considerados bem-aventurados. Muda tudo, querido. A perspectiva muda. Se o Império Romano estava olhando para aqueles irmãos, dizendo assim: olha o poder que nós temos sobre essa gente, estamos tirando propriedade deles, estamos tirando a privacidade deles. Por outro lado, essas pessoas estão celebrando, porque sobre elas repousa o Espírito da glória de Deus. Essas pessoas estão celebrando porque serviram lá no passado, e nós servimos hoje aquele que venceu, aquele que está à direita de Deus, aquele que virá para reinar para todo sempre. E naquele dia estarão homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, adorando o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. A boa notícia é que se você está em Cristo, você vai estar naquela grande multidão. Que privilégio. A má notícia é que se você ainda não está em Cristo, você não vai participar daquela grande multidão que viverá eternamente para a glória de Deus. Hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como seu Salvador. 3 aplicações, queridos. A primeira delas: ao considerar de forma ampla o sofrimento de Cristo em seu lugar, você ainda crê que há outro meio de salvação? Irmãos, o verso 18 ele é muito claro. Cristo sofreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Será que ainda tem outro meio de salvação, querido? Será que você ainda acha que precisa cooperar com Deus? Que aquilo que Cristo fez não é suficiente? A Bíblia fala da singularidade de Jesus e da sua obra de salvação. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só o que Ele fez em seu lugar pode lhe dar uma nova identidade e um relacionamento pessoal e seguro com Deus. Você já tem um relacionamento pessoal e seguro com Deus? Irmãos, isso é algo que você precisa se apropriar pela fé. Talvez seus pais te tragam à igreja desde que você é pequeno ou pequena. Talvez você tenha ouvido o Evangelho algumas vezes. Mas esse relacionamento pessoal e seguro com Deus só é possível pela fé em Cristo. Uma decisão sua de arrependimento e fé no Senhor Jesus. E Deus está te chamando para isso. Para esse relacionamento pessoal e seguro. De ter a certeza daquilo que Jesus disse: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e ninguém as arrebatará da minha mão. É assim que a sua vida está diante do Senhor. Essa é a sua condição diante do Senhor Jesus. Pense nisso, querido. Há muitas pessoas enganadas espiritualmente que precisam dessa decisão pessoal, de uma entrega, de uma rendição total, de confessar aquele que venceu, que morreu e que venceu, como o Senhor da sua vida. Pedro está dizendo: Ele é Senhor, santifique a Cristo como Senhor. Quem é o Senhor da sua vida?
Pare um pouquinho para pensar, quem é o Senhor da minha vida? Quem é que está no centro de tudo? A quem você quer adorar, a quem você quer agradar, com quem você quer passar a sua vida e com quem você vai passar a eternidade. Não se engane, meu amado. A eternidade não vai ser alterada após a morte. O que nós vamos vivenciar na eternidade tem a ver com a decisão que tomamos por Jesus agora, em vida, ou recebendo ou rejeitando. Todo ser humano precisa de arrependimento e fé em Cristo Jesus. E esse é o convite da Escritura. A palavra está aqui. Cristo sofreu injustamente, o justo pelos injustos. Todos nós somos injustos. Ele era o único justo, o único perfeito. Ele sofreu, mas sofreu uma única vez. Pagou pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, para nunca mais morrer. Ele vive para sempre. E se Ele vive, nós viveremos com Ele. Vivemos nele e viveremos para sempre na presença do Senhor. Amém? Segunda aplicação, querido, você está disposta a reconsiderar o questionamento de por que sofrem os justos, a olhar para o sofrimento de Cristo, sendo Ele totalmente justo. Talvez você esteja vivendo essa situação, no trabalho, na família, mas você, meu irmão, graças ao Senhor, está identificado com aquele que sofreu injustamente, mas venceu. O sofrimento do justo não é o fim da história. Há um Deus que é santo, há um juízo eterno e há uma eternidade. Foi isso que aconteceu com Asaf no Salmo 73. Ele olha para o ímpio prosperando e olha para a sua vida como justificado com aquele que crê no Senhor e diz assim, está incompatível isso. Até que eu entrei no santuário de Deus e olhei para o final deles. Olhei para a vida tão fútil, tão passageira, tão efêmera. É como se estivesse pisando em lama, essa é a linguagem do texto. Lugar escorregadio. Naquilo em que os ímpios se apoiam, aquilo é muito frágil. E nós precisamos nos lembrar de que o Senhor nos tirou de um tremedal de lama e colocou nossos pés na rocha que é Cristo. Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos tirou de um poço de perdição e firmou os nossos passos em Cristo e colocou nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Foi Ele quem fez isso. E Ele garantiu a nossa eternidade ao lado do Senhor. Então, portanto, irmãos, o que vamos passar aqui na história não é nada diante da glória eterna, em nome de Jesus. A glória eterna não é o título da Libertadores. A glória eterna é viver para sempre com Jesus. Amém? Aleluia. Terceira e última aplicação. A sua fé é fortalecida e você se sente encorajado a perseverar na fé, ao refletir na vitória de Cristo sobre a morte, o pecado e aos poderes espirituais. Como nós somos encorajados, irmãos. Como nós somos fortalecidos quando nós olhamos para o final da história. O final da história não é o Cristo morto. O final da história não é o Cristo sepultado. O fim da história é por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus. Está à direita de Deus, que estão sujeitos a Ele, anjos, autoridades e poderes, e virá outra vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Que o Senhor conforte o nosso coração. Você que está passando por aflição, por luta, talvez sofrimentos injustos na história. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o mal. O Senhor venceu o pecado. Em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei se a sua vida já está em Cristo. Mas isso passa por uma decisão pessoal, sua, diante de Deus. O Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, falou assim, o reino de Deus está próximo, é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a obra de Cristo, é aquilo que Jesus é e o que Ele fez. Somente nele nós temos segurança eterna. Eu quero orar por você que está aqui nessa manhã. Quem sabe nessa manhã você gostaria de dizer, Senhor Jesus, eu reconheço
que sou pecador, que preciso do teu perdão, que preciso te receber pela fé e me tornar um filho de Deus. A Bíblia diz que veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que creram no seu nome, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Filho de Deus, filha de Deus, é todo aquele que crê em Jesus como Salvador. Se você ainda não tomou essa decisão, a igreja está orando por você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Quem sabe você gostaria de dizer nessa manhã: Senhor Jesus, eu te recebo pela fé, como meu Salvador e Senhor. Eu creio que o Senhor morreu uma única vez em meu lugar. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. E quem estava morrendo ali foi o justo morrendo pelos injustos. E o Senhor fez isso para me conduzir a Deus novamente, para me dar reconciliação. E o Senhor venceu. E eu creio que o Senhor pode perdoar os meus pecados e mudar a minha história. A igreja está orando. Se há alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor, eu quero receber Jesus pela fé. Nós vamos passar para o último momento, que é o momento da ceia do Senhor. Mas antes disso eu quero dar uma oportunidade a você que está aqui. Se você deseja abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu creio, eu recebo pela fé nessa manhã o teu perdão, a salvação em Cristo. Onde você está? Fique de pé no seu lugar. Se há alguém nessa manhã, eu queria orar por você em nome de Jesus. Se o Espírito Santo fala contigo nessa hora e você quer tomar essa decisão por Jesus, onde você está? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Alguém nessa manhã, se você deseja, queremos orar por você. Fique de pé ou erga uma de suas mãos. Vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus.